Queridos, a paz do Senhor, passando aqui para meditarmos um pouco na palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo 46 e o versículo 12, uma história bastante conhecida, a história de José. O versículo 12 diz assim: José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Eu quero falar aqui hoje, nessa reflexão da palavra de Deus, sobre as 3 lições da vida de José. A primeira lição que nós vamos aprender se encontra quando José ganha a túnica do pai. E todos conhecem bem esse relato bíblico, essa história. E José ganhando a túnica, é uma túnica colorida que destaca José de seus irmãos. E agora o seu pai manda José ir trazer notícia de seus irmãos. E José vai à terra de Siquém. E chegando em Siquém, os irmãos de José não estão lá. Eles desceram para Gósen. E chegando em Gósen, José vai encontrar seus irmãos. E os seus irmãos vão lhe tirar-lhe a túnica, que era a túnica que o pai havia lhe dado, e vai jogar José em uma cisterna. A história é bastante conhecida, os irmãos sabem bem disso. E vão vender José para uma companhia de ismaelita que vai à feira do Egito para supostamente depois vender José para a casa de Potifar. Mas o que eu quero abordar nesse primeiro instante é: José vai perder a túnica que o pai lhe dera, a roupa que o pai lhe dera, a vestimenta que o pai lhe dera. Para que José viesse a entender que José não dependia daquilo que o Jacó lhe dava. A dependência de José estava em Deus. Então José precisava aprender isso. Então a primeira coisa que precisamos aprender é que a nossa dependência não está no nosso pai, na nossa mãe, não está nos nossos irmãos, a nossa dependência não está em homens, em patrões, não. A nossa dependência está em Deus. É a primeira coisa que Deus quer trazer aos nossos corações, é que nós dependemos de Deus. As circunstâncias aí estão adversas, as situações estão contrárias. Mas eu venho aqui neste dia para dizer a você que a sua dependência está em Deus. Você depende de Deus, única e exclusivamente. Põe a sua esperança no Senhor. José vai perder a túnica, e quando José perde a túnica, José vai ser vendido e vai para a casa de Potifar. E José vai vestir agora uma roupa de mordomo, porque José vai servir como mordomo na casa de Potifar. E mesmo José sendo filho de Jacó e perdendo a sua túnica de destaque, sua túnica colorida de várias cores, José vai vestir roupa de mordomo. Então de José subir, José vai descer. Mas observe que José vai continuar executando com excelência. Porque para Deus as coisas têm que ser feitas com excelência. É isso que precisamos entender. Temos vivido dias em que as pessoas querem servir a Deus, fazer para Deus de qualquer coisa, de qualquer jeito e de qualquer forma. E não é assim que as coisas andam. Deus é digno do nosso melhor. Deus é digno da nossa primícia. Deus é digno daquilo que nós temos de melhor. É isso que devemos entregar a Deus. Então José, mesmo vestindo roupa de mordomo e servindo na casa de Potifar, José vai se destacar pela qualidade do seu trabalho. E diz a Bíblia que Deus vai abençoar o trabalho da mão de José. Deus vai abençoar esse momento que José está passando, porque mesmo José descendo, José não deixa de fazer com qualidade. José não deixa de dar o seu melhor. Então eu quero trazer uma palavra ao seu coração hoje e dizer a você que mesmo que a situação esteja adversa, não deixe de fazer o seu melhor para Deus. Ainda que a situação não esteja boa, não deixe de fazer o seu melhor para Deus. Faça o melhor, porque a recompensa vem de Deus. Amém? Daí nós conhecemos a história e sabemos que José na casa de Potifar vai servir, a esposa de Potifar vai dar em cima de José, vai querer deitar com José e José não quer, e vai criar toda aquela situação adversa, e diz a Bíblia que ela vai acusar José de querer deitar com ela. Então José vai ser acusado de uma coisa que não executou, mas José está todo o tempo calado, José está todo o tempo confiando no Senhor. José entendeu que a sua confiança tinha que estar posta em Deus.
Então, através daquilo ali, José agora vai para a prisão. Na prisão, queridos, diz a Bíblia que José agora não está mais com roupa de mordomo. Essa é a terceira lição. É a lição de que José perdeu a roupa de mordomo e agora está com roupa de escravo. José está na prisão. A prisão não vai diminuir José. José também vai fazer com qualidade dentro da prisão. José, mesmo preso, vai se destacar ao ponto do carcereiro entregar as chaves na mão de José. José, mesmo com roupa de presidiário, José está agradando a Deus, porque não depende de circunstância. A nossa vida não é circunstancial. Para a gente servir a Deus, fazer a vontade de Deus, não independe se está tudo bem ou se está tudo mal. Independe se a situação é boa ou é adversa. Independe de circunstância. Nossa vida não é circunstancial. Então nós vamos ver aqui, José na prisão, vai chegar o copeiro e o padeiro, a história é bastante conhecida. E chegando o copeiro e o padeiro, José vai notar o semblante deles tristes, José vai conversar e eles vão contar que tiveram um sonho. E observe, uma lição aqui, que José mesmo na prisão, José vai observar que eles estão com semblante decaído, estão tristes. E José vai conversar com eles, vai se abrir a oportunidade e José vai interpretar os sonhos que eles sonharam. E naqueles sonhos que eles sonharam, os dois, o copeiro e o padeiro, a Bíblia diz que o copeiro vai voltar a servir a Faraó. E o padeiro vai ser morto. E assim como José discerniu o sonho, assim vai acontecer. José ainda pede para que o copeiro lembre-se de José. Mas vão passar-se 2 anos, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, porque no tempo de Deus o que há de vir virá e não tardará. O que há de acontecer vai acontecer, porque é o que Deus determinou para mim e para a sua vida. Nós vamos ver neste momento do relato bíblico que o copeiro vai esquecer de José. Mas um certo dia Faraó vai ter um sonho. E nesse sonho de Faraó, diz a Bíblia, que Faraó se perturba. Faraó era considerado um deus no Egito. E Faraó se perturbando, todos ficam atônitos. E o copeiro vai lembrar, vai dizer, olha, eu tenho um hebreu na prisão que ele tem essa capacidade de interpretar sonhos. E diz a Bíblia que agora vão mandar trazer José à presença de Faraó, à presença dos seus sátrapas, dos seus prefeitos, no palácio. E agora a veste de José vai ser mudada mais uma vez. José não vai vestir mais roupa de presidiário. José vai se barbear, vai vestir roupas de linho fino e vai à presença de Faraó, para agora tentar discernir o sonho de Faraó. E Faraó vai chegar a José e vai dizer, olha, foi dito que em você foi visto capacidade de interpretar sonhos e enigmas. E José vai glorificar aos céus. José vai exaltar a Deus, dizendo que não estava nele a capacidade de interpretação de sonho. Era o Deus dos céus que dá. Irmãos, aqui fica uma grande lição para nós. Que toda glória, toda honra seja dada a Deus. Por mais que nós façamos, por mais que nós tentamos realizar a obra de Deus, mas a glória vai ser sempre de Deus. A glória tem que ser direcionada a Deus. A glória da sua vida, a glória da sua casa, a glória da sua família, a glória da sua chamada, do seu ministério, é para Deus. É de Deus toda a glória. A glória é de Deus. Deus não dá sua glória a outro. E Faraó vai contar os sonhos, as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as espigas vazias, as espigas cheias. E José vai dar uma interpretação do sonho a Faraó. José vai dizer que a repetição do sonho para Faraó, aquilo ali era uma confirmação de Deus. E eram 7 anos de bonança que viria, as 7 vacas gordas, as 7 espigas cheias. E depois daqueles 7 anos de bonança, viria 7 anos de frustração, de percas, de tristeza, de pobreza, de dificuldade. E Faraó vai observar e vai ver que a interpretação de José tinha coerência. E agora José vai dizer, olha, escolhe um homem sábio aqui no Egito, que tem a capacidade de, na época da bonança, guardar, armazenar, para que quando chegar a época da dificuldade, ele possa fazer com que a moeda do Egito cresça, porque o Egito vai ter estocado, e quando a fome chegar sobre a terra, o Egito vai ter para vender.
Então José está dando uma aula não só de interpretação de sonhos, mas também uma aula de economia. Deus capacitou o José no meio da história. No meio da sua caminhada, Deus o capacita, Deus te prepara. Tudo isso que está acontecendo é Deus nos preparando para algo maior, porque o propósito é maior. Depois que José interpreta os sonhos, Faraó vai dizer a José que não há ninguém capacitado como José para administrar, e ele coloca José. E o texto diz, no capítulo 41 de Gênesis, o versículo 38 diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete na mão, e o pôs na mão de José. Fê-los vestir roupa de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Fê-los subir ao segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Chegou o tempo de Deus, mas isso não foi adquirido agora, isso não foi adquirido nesse instante, nesse momento. A história de José é longa, o sofrimento, tudo estava sendo preparado enquanto José estava executando a vontade de Deus, enquanto José estava andando dentro do centro da vontade de Deus. Observe que José vai receber carro, José vai receber o anel, José vai receber as roupas de linho fino, José vai receber uma esposa, José vai receber um colar de ouro, José vai receber. Então José recebe 5 coisas, é entregue a José. Mas o que me chama a atenção é o sonho que José teve no princípio. Porque quando os seus irmãos o perseguiam, José teve um sonho. José contou o sonho, que as 11 estrelas, o sol e a lua se inclinavam. José teve um sonho que os 11 molhos se inclinavam. Mas Deus foi além do que o que José sonhou. Porque José sonhou 11 molhos, que representavam os seus 11 irmãos, as 12 tribos de Israel. José sonhou o seu pai e sua mãe, o sol e a estrela, e a lua se inclinando. Mas aqui o texto está dizendo no versículo de número 43, e fê-los subir ao segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Toda a terra do Egito se inclinou diante de José. José sonhou com os irmãos se inclinando, com o pai e com a mãe, mas aqui está toda a terra do Egito se inclinando, toda uma nação se inclinando diante de José, porque os sonhos de Deus é maior do que os teus, os sonhos de Deus vai além do que os teus sonhos. Então observe, eu quero fechar aqui essa reflexão da parte de Deus no texto em que ora lemos, capítulo 46, versículo 12, diz assim: José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Observe que o propósito de Deus era muito maior, porque José tinha que passar por tudo aquilo que passou para que Deus executasse o propósito. O propósito de Deus era que José sustentasse o seu pai e a sua família, os seus irmãos, que simbolizam as 12 tribos de Israel. Então logo, através do chamado de José, é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós cremos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque da tribo de Judá é que veio o Messias, é que veio o Senhor. Observe que José sustentou Judá e a sua casa. Se José não tivesse sustentado, talvez Judá não existisse. Mas José sustentando a casa de Judá, a sua família, os seus irmãos, a casa de seu pai. Nós estamos aqui hoje e temos um rei da tribo, um leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus. Então entenda, mesmo que você esteja passando por sofrimento, por lutas, tribulações, maior é o propósito de Deus na sua vida, maior é a chamada de Deus. Não abra mão, não desista, não pare. Não é tempo de você parar, é tempo de você prosseguir. É tempo de você continuar fazendo a obra de Deus. Não para, prossegue, continua. Porque maior é o propósito de Deus na tua vida. Que Deus nos abençoe. Guarda esta palavra na tábua do teu coração, em nome de Jesus.